Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Estamos dando abertura a mais uma programação de fé que pode levar até você a mensagem do Evangelho, uma mensagem original que fala-nos das verdades do Senhor Jesus Cristo. Meus ouvintes, para começar, este menino prometido pelo profeta Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Vamos notar o nome dele. E o seu nome será. Tudo isso toma parte no nome, em um nome. Não é e seus nomes serão, mas o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Muito bem. Nós temos entendido pela Escritura que Jesus Cristo é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele é Deus forte. E se Jesus Cristo é Deus forte, qualquer um outro que alguém queira tratar de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, que é separado de Jesus, então não é Deus forte. O Deus forte é Jesus. Este menino que nasceu, este filho que nos foi dado, ele é o Deus forte. Você deve crer que Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios da pessoa de Deus. Deus é Espírito e Ele tem um corpo no qual Ele se manifesta. Este é o Filho. O Filho mesmo é Deus feito carne. É Deus forte. Por quê? Porque o Deus Espírito estava dentro dele. Ele é Deus porque Deus estava dentro dele. Ele é filho porque foi nascido de mulher. E todos que nascem de mulher é filho. Então ele tomou o título de filho porque nasceu de mulher. Mas ele é Deus forte porque era Deus dentro daquele filho. Deus é Espírito, meus ouvintes, que não pode ser visto nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, lugar nenhum se vê Deus, porque Ele é Espírito. A Bíblia diz que Deus é invisível. E se Ele é Espírito e é invisível, nós temos que procurar um lugar para vê-lo. Vamos aqui na Escritura Sagrada. Tinha um crente muito abençoado que andou com Jesus em seu ministério terrenal e chegou ao ponto de dizer para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Já estou falando sobre São João, capítulo 14, versículo 8. Era a petição de um crente. E ele era um crente genuíno. Mas ele ouvia sempre Jesus falar sobre o Pai. E ele disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus respondeu para ele: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim,
vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crê você que o Pai está no Filho? O Filho fazendo a vontade do Pai, e o Pai manifestando-se através do Filho. Isto é profundo, isto é maravilhoso. Para cada filho de Deus hoje, deve vir esta revelação: Deus em você, Deus no homem, Deus na mulher. Isto faz de você e Deus um, porque foi a oração de Jesus para que eles sejam um, assim como nós somos um. Este nós quer dizer Pai e Filho. O Pai é Espírito, o Filho é a carne. É aonde você pode ver o Pai, é no Filho. Filipe quis ver o Pai como uma pessoa distinta, mas Jesus disse para ele que quem visse ele estava vendo o próprio Pai. Vamos seguir mais um pouquinho. São João capítulo 14, versículo 16. Aqui está um versículo onde os trinitarianos querem provar que há três pessoas, porque eles leem o versículo isolado. O próximo versículo explicará o que diz o anterior, mas eles param no anterior e ali formam sua crença, e aí tem o seu credo sobre Deus, dizendo que Deus é três pessoas. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Até aqui, se formos parar, então e eu rogarei ao Pai, eu, uma pessoa, o Pai, duas pessoas, e o outro Consolador, três pessoas. Isto é na concepção trinitariana. Mas eles devem prosseguir a leitura, que no versículo 17 do capítulo 14 do Evangelho segundo São João, explica o Espírito de verdade, que é o outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não o vê. O mundo não pode ver este outro Consolador, o Espírito de verdade, o mundo não pode ver, e nem o conhece, o mundo não conhece. Isto mesmo é um mundo religioso. Não o vê, nem o conhece. Mas ele olhou para os seus discípulos e disse para eles: mas vós o conheceis. Por que, Jesus? Porque o Senhor diz que nós conhecemos o outro Consolador, o Espírito de verdade. Por quê? Jesus respondeu: porque habita convosco. O Espírito de verdade, que é o outro Consolador, habita convosco. Então quem era este? Era Jesus. E estará em vós. Isto era Jesus mesmo, em forma de Espírito, nos discípulos, quando ele desceu no Pentecostes. Ele encheu aqueles vasos, ele satisfez aqueles vasos, pelo poder de sua presença gloriosa. Ele entrou a morar dentro dos discípulos. Antes ele morava com os discípulos, mas no Pentecostes ele veio morar nos discípulos. Agora é dentro do homem, dentro da mulher, dentro da igreja, que o Espírito Santo está morando, não uma terceira pessoa, mas a única pessoa. O Espírito Santo, você diz, é uma pessoa, sim, mas é a pessoa de Cristo. Ele não é a terceira pessoa. Ele é a pessoa de Cristo em forma de Espírito na igreja, no crente genuíno, no crente abençoado, no crente revelado, que pode ver o Pai no Filho e não formar aí três pessoas, mas ver o Pai no Filho, sabendo que o Pai é Espírito. E se Deus é Espírito, se o Pai é Espírito, então é um só. Deus e Pai é uma coisa só. Deus é Espírito, o Pai é Espírito, e o Espírito Santo o que é?
Meus ouvintes, aqui está. Se Deus é Espírito, Ele é Espírito Santo. Como você forma então uma pessoa distinta entre o Pai e o Espírito Santo? Quando o próprio Pai é Espírito, e se Ele é Espírito, Ele é Espírito Santo. Ele não é Espírito imundo. Ele é Espírito Santo. Estas verdades faz regozijar a nossa alma. Mas o Senhor Jesus ainda continua no versículo 18 do capítulo 14 de São João, dizendo: não vos deixarei órfãos. Há uma pergunta: quem é que deixa órfão? Não é o Pai? É o Pai que deixa órfão. Então Jesus é Pai. Bom, já lemos em Isaías que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Então Ele está certo. Esse menino que nos nasceu e que nos foi dado, Ele é Pai da eternidade. E Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha o verbo, voltarei. Era Ele mesmo, era o próprio Cristo voltando para morar nos discípulos. Este versículo não trata-se de uma segunda vinda do Senhor Jesus ou da segunda vinda do rapto. Não, este versículo trata-se da habitação de Cristo no crente, da morada do Espírito Santo no crente. A moradia do Espírito Santo é o crente. Então Ele veio morar, Ele voltou para nós. Ele não nos deixou órfãos, não. Se alguém diz que isso daqui refere-se à segunda vinda, então quer dizer que eles estão órfãos até hoje. Mas Jesus não deixou os discípulos órfãos. Ele não deixou a igreja órfã. Não, Ele veio para a igreja, habitou na igreja no dia de Pentecoste, encheu a igreja com o seu Santo Espírito. Isto é maravilhoso. Deus é Espírito, e se Ele é Espírito, Ele tem um corpo no qual se manifestar. Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz: o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus que não se vê. Lugar nenhum você vê Deus, você tem que ver Ele em Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Estas escrituras deveriam te converter, meu irmão. Deveria te converter, minha irmã. Deveria fazer você saltar de alegria por saber que Deus é Espírito, mas que Ele se manifesta em Jesus, no Filho. É o único lugar que você pode ver Deus. Você não vai ver Deus em pessoa distinta. Não está na Bíblia. Isso veio de Roma, do Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Não é da Escritura. Os apóstolos não tiveram essa tal doutrina de maneira alguma. Agora, no versículo 9 do capítulo 2 de Colossenses, diz: porque nele, não neles, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que se entende por divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, toda a plenitude da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, habita. Isto se faz presente em todo o tempo. Habita nele corporalmente, no Senhor Jesus. Você quer ver Deus? É olhar em Jesus. Ali você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é Deus conosco. Ele é Emmanuel. Isto basta para você? Para Filipe bastou, porque Filipe era um crente. E se você é um crente, isto bastará também para você. E você crerá nesta mensagem e começará com o seu batismo no nome de Jesus Cristo, porque não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente há um nome, e este é Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Salvador Jesus,
eu rogo a tua bênção, eu rogo a libertação, eu rogo o teu poder, a tua graça sobre todo este povo, que alcance luz para entender sua palavra. O doente é curado agora, esta pessoa acamada receba a libertação, receba a cura pelo poder da palavra de Deus. Creia agora, meu irmão, creia e receba a sua libertação no nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, sempre nos é um prazer falar pela Rádio Cultura de Cássia, transmitindo esta mensagem de vida e paz. Eu convido você para estar conosco domingo, 8h30 da manhã, Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista, todos os domingos, 8h30 da manhã. Esteja ali conosco. Ouça também Fé para Vencer pela Rádio Gazeta de São Paulo, meio-dia, faixa de 31 metros. Obrigado, ouvintes. O meu abraço a todos, uma boa tarde e até amanhã. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, neste mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para Vencer.